Olá, eu sou a Júlia e se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. Essa semana eu tive o privilégio, eu pude voltar para a cidade em que a gente morava, em Vigo, e pude passar uns dias lá. Eu fui na quarta-feira e voltei hoje, sábado, que é quando eu tô gravando esse vídeo, e eu decidi já gravar hoje porque tava tudo muito fresco assim na minha cabeça do que eu vim refletindo. Eu fui, na verdade, pensando sobre isso e na volta meio que confirmou. E como eu sempre quero trazer aqui, né, nesse canal, aquilo que de fato eu tenho pensado, aquilo de fato que tem rondado os meus pensamentos, às vezes pode ser que alguma semana fique sem vídeo porque talvez na semana não tenha refletido sobre nada, ou talvez não tenha nenhum tema ou nenhum assunto que eu queira compartilhar ou que esteja formado assim a ideia completa na minha cabeça. Mas eu fui pra lá, na verdade eu ganhei de aniversário das minhas amigas de lá a passagem, né, pra eu ir de trem. E aí coincidiu porque quarta-feira foi aniversário de outra amiga nossa. Então foi uma surpresa pra ela a minha ida e pra mim foi uma surpresa eu ir porque eu ganhei de presente das meninas, né? Na verdade, essa amiga ela já tinha pedido que eu fosse nessa data, porém, por circunstâncias da vida, eu não ia conseguir ir. E acabou de última hora que as meninas me presentearam e eu pude estar lá. E já no caminho, na ida, enquanto eu ficava vendo assim a paisagem e tal, pensando, esse tema da gratidão já estava muito forte assim no meu coração. Tanto por aquilo que a gente falou, que o Vander viveu nas últimas semanas, da lesão e tal, e que a gente pôde ver mesmo assim a graça de Deus e a mão dele em cada detalhe, apesar da situação, enfim, de tudo que aconteceu. Eu já fui para essa viagem muito grata porque eu ia poder reencontrar com elas, muito grata porque era algo que eu queria, muito grata porque eu ia poder ver as luzes de Natal, muito grata por cada detalhe, sabe? Assim, e, e enquanto eu passei, nesses dias que eu fiquei lá e tal, a cada conversa que eu tinha e eu pude desfrutar de cada uma delas num tempo individual e também em grupo, foi muito especial. Foi muito especial. Eu falei para elas que eu volto. Agora eu voltei com as minhas pilhas cheias, assim, sabe? De alegria. Eu volto com o meu tanque do amor transbordando, porque eu me senti muito amada, eu me senti muito acolhida e eu pude ver de fato, assim, a mão de Deus em cada pequeno detalhe. Como, por exemplo, tem uma cafeteria lá que é a minha favorita, assim, de todas que eu conheço lá. E das. Aqui eu não conheço muitas, mas de todas que eu pude ter o privilégio de ir lá, tem uma que é, assim, muito especial. Parece que eu tenho até algo afetivo com esse lugar, sabe assim? E antes de ir, quando eu soube que eu ia, conversei com elas e falei, nossa, eu tenho que ir nesse café, né? Tipo, eu quero muito lá. E a gente viu que ia estar fechado. E aí tem pessoas que podem pensar que é sorte, que é acaso, que é, enfim. Mas, cara, pra mim é Deus, assim. Pequena é uma coisa tão boba, que pode soar tão bobo. Mas justo abria no último dia que eu tava lá, que foi ontem, na sexta. E como os horários desse café é meio assim, eles não fazem horário o dia todo, é só da parte da manhã, um pouco da tarde. E hoje eu saí de lá muito cedo, então não iria dar pra eu ir no sábado. Então, justo na sexta, que era o último dia completo que eu passaria lá, abriu, né? Que eles tiveram um recesso. E eu pude desfrutar disso, que é um detalhe. Então, assim, eu vi a mão de Deus desde isso, que é um detalhe pequeno, até a recepção das meninas me esperando, até uma festa surpresa que eu ganhei lá do nosso grupo, assim, que eu também não esperava, de um abraço, de falar, tipo, tô feliz que você tá aqui. Que bom que a gente tá podendo desfrutar juntas. Até um café da manhã que a minha amiga preparou hoje, tipo, pra eu vir tomando no trem. Assim, pequenos detalhes que eu voltei e eu só conseguia, tipo, agradecer a Deus por eu ter conhecido essas meninas, por ele ter colocado elas na minha vida, por a gente ter
criado esse vínculo, essa amizade, e não só com elas, mas eu voltei na minha cabeça, assim, em outras amizades, aí volta um pouco do tema da amizade, né, também que, enfim, é muito importante pra mim, e confirmou, sabe? É isso, tipo, a gente tem que ter amigos porque eles, em alguns momentos, e por exemplo aqui, como eu já contei um pouco aqui, tive esse momento de ficar mais sozinha, de não ter muitos amigos e tal, e foi muito importante pra mim, foi muito importante voltar lá e ter essa experiência pra voltar com a minha bateria cheia, pra aguentar mais um tempo, assim, até que, enfim, faço novas amizades e tudo isso. Então, como é bom ter amizades boas, como é bom ter amizades verdadeiras, saudáveis, como é bom poder, e aí aqui é o meu convite, a ver pequenos detalhes que são Deus, cara. É a graça de Deus, é o amor de Deus na nossa vida. E durante, enfim, várias conversas que a gente teve, surgiu o tema com duas delas, assim, nem foi esperado, mas surgiu o mesmo tema. E eu comecei a pensar sobre isso. Como a gente tem a tendência a não aproveitar as fases boas, momentos bons, a gente não valoriza eles como deve ser valorizado, e como o momento ruim, né, a crise, quando vem uma situação difícil, a gente fica, né, a gente parece que vive intensamente esses momentos difíceis. Então a gente volta, a gente pensa, a gente fala pra um, a gente pede oração pra outro, a gente volta, a gente fica nesse martírio assim. E quando é um momento bom, uma fase boa, ou aconteceu uma coisa, a gente nem às vezes lembra de agradecer a Deus, sabe? A gente nem lembra de se alegrar e, tipo, desfrutar, porque vai passar esse momento, depois vai vir outro momento difícil, depois... Enfim, nossa vida nunca tá tudo 100% redondinho, né? Mas como a gente não... É difícil, parece, a gente aproveitar os momentos bons, a gente desfrutar deles da melhor maneira possível, da maneira mais intensa possível, assim, sabe? E às vezes a gente aumenta muito, a gente vive muito intensamente o momento difícil, e o momento bom a gente... Às vezes era um problema tão grande, quando se resolve a gente até esquece que era um problema tão grande na nossa vida. Não sei se eu tô conseguindo me explicar, mas que a gente possa voltar os nossos olhos para pequenos detalhes, aproveitar os momentos bons, aproveitar a fase boa, a fase de paz, a fase de alegria que a gente tá passando, que a gente pode estar vivendo, passando. E se você tá passando por uma fase difícil, lembrar, vai passar. E depois vai vir uma fase boa, que também vai passar. E depois vai vir outra fase. Então é sempre assim. Mas eu tô muito grata por tudo. E eu convido você também que lembre, né? Que possa trazer à sua memória motivos que você tem pra agradecer hoje. Talvez pode ser porque você tem... e aí, claro que as amizades, e eu conversei com uma delas também sobre isso, como, não que eu não valorizasse as minhas amigas, mas como eu poderia ter valorizado ainda mais, sabe? Ainda mais os momentos, ainda mais o meu tempo com elas. Então, agora, por exemplo, qualquer 15 minutos que a gente tinha, qualquer minuto que a gente tinha era precioso, era importante, sabe? Então que você possa, meu convite volte seus olhos para aquilo que você pode agradecer hoje, porque com certeza é a bondade de Deus na sua vida. Esteja atento aos detalhes, porque o tempo todo coisas ruins acontecem, claro, mas coisas boas também acontecem. E que a gente possa colocar uma lupa nas coisas boas e poder encontrar descanso na situação difícil. Mas é bem curto, era só isso mesmo, é que eu vim pensando sobre isso, e enquanto eu vinha, agora eu me lembro, eu tava escutando música e começou a tocar uma música do Marcos Almeida, que fala que não é olhando pra nuvem que se chega ao céu, é pisando nesse chão. E eu só conseguia, pensar a verdade. A gente chega, né, no céu, no paraíso, a gente alcança aquilo que a gente foi criado para alcançar, e acredito que é o propósito da nossa vida, né? Não é olhando para a nuvem, não é só sem fazer nada, mas é vivendo a vida aqui nessa terra, né? Aproveitando da melhor maneira, sendo
sendo santificado enquanto você está na terra, vivendo nessa terra, é fazendo relacionamento com essas pessoas, é vivendo em comunidade, é vivendo em comunhão, é tendo essa troca com as pessoas, é vivendo a vida, enquanto a vida está acontecendo. Inclusive foi o tema da célula de ontem lá. Enquanto a vida está acontecendo, a gente tem que estar fazendo discípulos, né? A gente tem que estar fazendo discípulos e ser discípulos enquanto a vida está passando, não é? Especificamente na igreja, eu vou fazer discípulos especificamente num momento evangelístico, mas vivendo a vida, pisando nesse chão. Quando eu piso nesse chão e vivo a vida nessa terra, fazendo tudo para honra e glória do Senhor, eu chego no céu. E poder desfrutar de boas companhias. E também eu falei para elas, isso é ser igreja, né? Apesar de eu não estar na mesma igreja que elas, de nome, de placa, a gente é a mesma igreja em Cristo Jesus. E eu pude sentir esse amor pela minha vida, me senti tão amada, me senti tão querida, me senti tão cuidada, como eu falei pra vocês, em pequenos detalhes. Em pequenos detalhes eu vi a mão de Deus, eu vi o cuidado dele por mim, e eu acredito que elas também puderam ver, não porque eu estava lá, mas sim porque Deus é bom e ele traz esse sentimento no nosso coração, né? Mas é isso, espero que tenha ficado claro, não tenha ficado confuso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais.